Boa tarde, galera. Nós vamos começar então a falar das orações subordinadas adverbiais, né? É bom que a gente tenha em mente que as orações subordinadas adverbiais exercem função sintática de adjunto adverbial. Então, aqueles alunos que aprenderam adjunto adverbial terão mais facilidade que agora, né? Então tá aí o conceito. As orações adverbiais exercem função sintática de adjunto adverbial. Ainda que alguns gramáticos renomados se refiram com razão a outras orações, olha aí. A NGB, que é a norma gramatical brasileira, considera 9 tipos de adverbiais, tá bom? Vocês abrirem alguns gramáticos aí, eles falam de oração adverbial agente da passiva, a oração adverbial locativa, desculpem, né? Mas nós temos 9. E aí nós vamos passar aí para trabalhar. Mas nós vamos seguindo aí. Então, subordinado adverbial causal. Exprime circunstâncias análogas ao adjunto adverbial de causa. Ok? Inicia-se pelas conjunções porque, como, já que, visto que, uma vez que, né? Então estão exemplos aí. Hoje amanheceu frio. Hoje amanheceu frio, minha gente, é a oração principal, tá bom? Lembre-se do conceito fundamental. Para que tenhamos uma oração subordinada, nós temos que ter uma principal, tá? Então, porque uma nova frente fria se aproxima, é a causa porque hoje amanheceu frio. Então, a principal é hoje amanheceu frio. A conjunção porque está iniciando a oração adverbial causal. Esta é uma marca. Gente, quando eu falo de marca de subordinação, são as palavrinhas que você tem que pegar como referência. Observem, hoje amanheceu frio, eu não tenho nenhuma marquinha de subordinação aí. Isso ajuda vocês na hora da prova a determinar quem é principal e quem é subordinada. Ok? Nós temos concursos hoje que a banca coloca um período composto por 6 orações para você classificar, 6, 7, 8. Para que você classifique as orações. Então, o aluno que sabe, reconhece, né, as marcas de subordinação, ele já vai definir as orações subordinadas as principais, né? Muito bem. Olha a outra aí, já que é a marca dela. Então, essa é a subordinada. Já que não apareceu ninguém, vamos cancelar a reunião. Perceberam? Qual que é a causa de cancelar a reunião? É porque não apareceu ninguém. Qual que é a causa de hoje ter amanhecido frio? Porque uma frente fria se aproxima. Como faltou o adubo, a horta não se desenvolveu. Esse como aí está iniciando a oração subordinada. Vamos? Então, bizu aí, ó. Como as conjunções das causais são as mesmas das coordenadas explicativas, a atenção redobrada deve ser dada quando interpretamos textos ou resolvemos questões que envolvem ambas as possibilidades de interpretação. Então, muito cuidado com a diferença entre uma explicativa e uma causal. A coordenada explicativa se parece muito com a causal. Em consequência disso, é um assunto bastante explorado em concurso público, tá? Olha o que eu coloquei. O ano será proveitoso, porque assim presinto. Poxa, o fato de eu pressentir não é a causa que o ano seja proveitoso. Eu só estou explicando por que ele será proveitoso. É uma tese. Então, esse porquê aí não é a marca de subordinação, né? Está trazendo a oração coordenada. Ok? As duas orações são coordenadas. O ano será proveitoso é uma coordenada, porque assim pressinto é outra coordenada. Eu só estou explicando. Jamais o fato de eu pressentir será a causa do ano ser proveitoso. Perceberam? Olha aí, nesse caso, o fato de eu pressentir é uma hipótese e nunca uma causa. Está bem explicadinho aí, tá? Vamos para a
Próxima. Choveu esta noite, uma vez que a rua está úmida. Ficou asa aí, mas isso aí depois a gente corrige, tá? Uma vez que a rua está úmida. Então, o fato da rua estar úmida jamais será uma causa para que tenha chovido. Né? A pessoa viu a rua úmida e falou, opa, choveu essa noite. É uma explicação, uma tese dele. Então é mais uma situação hipotética, pelo fato de que a rua pode estar molhada devido a outros fatores externos. A rua está molhada por vários outros fatores. Alguém pode passar lá um carro pipa ter molhado, né? Enfim. Pode ter vazado água da tubulação da rua, sei lá, né? Esgoto ou água mesmo, né? Tratada, enfim. Então, desse modo, vê-se que nos dois casos anteriores estamos diante de explicações a um fato e não de causas, tá bom? Fiquem atentos com isso aí. Subordinado adverbial temporal representa circunstâncias de tempo em que ocorre um fato expresso na oração principal. Inicia-se pelas conjunções quando, enquanto, assim que, mal, desde que. Eu destaquei o mal aí, porque se nós abrirmos o dicionário, nós veremos que mal é advérbio, né? O mal com L é advérbio de modo. Mas o mal pode, né, ser reconhecido como uma conjunção temporal quando ele inicia uma oração adverbial temporal. Tá? Então, olha só. Assim que fiz 9 anos, iniciei pequenos trabalhos na horta. Então, olha, assim que fiz 9 anos, é um momento, é um instante, né? É um tempo passado, mas é um instante em que eu comecei a trabalhar na horta. Ok? Então, assim que é a marca de subordinação. É que você está introduzindo um tempo. Embaixo está, mal chegamos ao interior, o cheiro de terra molhada pairou no ar. Mal chegamos ao interior. Esse mal aí agora não é mais advérbio de modo, ele é uma conjunção adverbial temporal. Prepara o canteiro enquanto a compostagem fica no ponto. Então tá aí, eu preparo o canteiro primeiro, eu fiz, aliás, você prepara a compostagem, deixa ali, né, ela ir deteriorando. Depois você vai preparando o canteiro enquanto ela fica prontinha lá, né? Então tá aí, observação, muito cuidado com a conjunção logo. Tá aí, Juliana chegou, logo que a chuva parou, esse logo é temporal. Juliana estudou, logo passará no concurso, esse logo é conclusão. Juliana estudou, logo passou no concurso, é uma consequência. Cuidado com a conjunção logo, hein, gente? Tá bom? Adverbial consecutiva. Carrega sentido de consequência de um ato realizado com intensidade ou repetidamente na oração principal. Inicia-se pelas conjunções que, de modo que, de sorte que, tanto que, logo, enfim, né? Então, nós vamos repetir um ato na principal, ou fazer com intensidade, né? Ou fazer com expectativa tamanha, que vai dar uma consequência. É isso. Tá bom? Vamos para os exemplos aí. Vamos lá então. Estudei tanto que fui aprovado em concurso federal. Estudei tanto que, em consequência disso, olha a presença do advérbio tanto aí. Estudei tanto, estudei muito, né? A poeira é tanta, tá vendo? Que a varanda não para limpa. São consequências. Ontem estive febre alta, de sorte que não vim trabalhar. Tem uma consequência aí, né? No último exemplo, temos um caso raro, que não exige o termo intensivo. Ok? Tanto ou tanta. Né? Então, para adverbial condicional, é a quarta aí. Exprime a condição imposta para que um fato ocorra. As principais condições, a principal dela é se, né, gente? Se, caso, a menos que, contanto que, salvo, né?
fiquem espertos com contanto o quê, ok? A gente não sabe que ela é uma condicional. Se eu fosse convidado, iria com certeza. Eu só iria se eu fosse convidado. É uma condição imposta para que eu fosse, né? Quase ninguém gosta de chegar em um lugar que não é convidado, né? A não ser alguns poucos que a gente conhece pela vida aí. Então, caso ela ligue, fale que sair a trabalho. Né? Pode ir ao cinema hoje, contanto que chegue cedo para jantar. Então, está liberando para o cinema, mas tem que chegar para jantar, né? É uma condição imposta. Vocês observaram aí que as orações adverbiais, elas podem vir no início ou no final. Vocês observaram isso aí, tá? Então eu quero falar com vocês um caso importante. Todas as vezes que a gente antecipar a oração adverbial para o início do período, a vírgula é obrigatória. Olha o exemplo. Se eu fosse convidado, é a subordinada adverbial condicional. A principal iria com certeza. Então, nesse caso, a principal está posposta à subordinada. Esta vírgula aí, depois de convidado, é obrigatória. Se eu invertesse esse período, iria com certeza se eu fosse convidado. Aí seria assim, ó, iria com certeza, vírgula, se eu fosse convidado. Ou então, iria com certeza, sem vírgula, se eu fosse convidado. Ou seja, quando a oração adverbial está no lugar dela, previsto que é no final do período, a vírgula é facultativa. Se ela estiver antecipada, a vírgula é obrigatória, tá bom? Lá na aula de vírgula nós vamos tratar disso aí, mas já vamos aprendendo. Vamos para a adverbial concessiva, que é a quinta. Apresenta um fato contraditório. Gente, então a concessiva parece muito com a coordenada adversativa, porque ela também é contraditória, né? É um fato contrário ao outro que está no período. Então, apresenta um fato contraditório, porém factível. Esse porém aí está sem acento, né? Se oxita em, né, gente? Tem que ter um acento aí, mas ficou. Principais condições: embora, ainda que, por mais que, nem que, conquanto. Sempre o ajudei, embora não conhecesse seu passado. Presta atenção. A pessoa não tinha nada que ajudar, tanto assim, sempre, né? Porque não conhecia o passado da pessoa. Concedeu o direito de ajudar, apesar de não conhecer o passado. É isso. A concessiva é assim que tem que analisar. O fato vai ocorrer, apesar de ter alguma coisa contrariando. Ou então o fato não ocorrerá, apesar de ter alguma coisa a favor. É isso. Ó, conquanto nos critiquem bastante, cumpriremos nossa missão. Ou seja, mesmo que nos critiquem bastante, vamos cumprir a missão. Não ficou rico por mais que tenha trabalhado. Ou seja, espera-se, né? O esperado é que quem trabalha muito, que ele nem ficar rico, talvez. Mas aí pode ser que sim, né? Então está concedendo o cara ter não ficado rico, mas apesar que ele trabalhou pra caramba. É isso aí. Tá? Então aí está aí o bizu. As bancas exploram essas orações no afã de as confundirem com as coordenadas adversativas, como eu disse antecedentemente. Não foi? Uma vez que ambas apresentam fatos contraditórios, tá? Esse também aí pode sumir. Hoje eu entrei direto aqui pelo slide, eu não fiz a revisão antecedente. Nós vamos encontrar essas falhas aí, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês aqui. Então vejamos. O jovem não enriqueceu, embora tenha trabalhado muito. Isso é uma concessiva. O jovem trabalhou muito, mas não enriqueceu. Isso é uma adversativa. Tá vendo? As conjunções coordenadas, elas são totalmente diferentes das conjunções concessivas. Então o que eu faço?
no lugar de a gente ficar decorando tantas conjunções, eu peço aos meus alunos para decorar as conjunções adversativas. Porque é mais fácil. Saber que mas, contudo, porém, entretanto, todavia, são adversativos, fica mais fácil para você. Aí você vai olhar as outras lá. Embora, por mais que, uma vez que, ainda que, mesmo que. Não é? É uma maneira de a gente poder matar as questões de concurso público. Mas para aqueles que têm dificuldade, ainda, né, de decoreba, eu penso que fazer exercícios é uma boa. Né? Aí você vai vendo a diferença entre uma e outra. Abre um site aí, pega as questões e vocês vão trabalhando as orações coordenadas e adversativas. As coordenadas adversativas e as adverbiais concessivas. Daí a pouco já acabou, rapidinho acaba, tá? Então, na hora de fazer exercício na sala, que nós vamos fazer bastante, ou quando eu deixar os exercícios aqui, aproveitem e façam para treinar isso aí. Vou deixar um bisu para vocês. O fato é que as conjunções concessivas, elas não anulam o fato da principal. Elas permitem. As adversativas não. Uma coisa anula a outra. O jovem trabalhou muito, mas não enriqueceu. É rígido, duro, seco. Agora, olha só, o jovem não enriqueceu, apesar de ter trabalhado muito. Então, dá um valor, né? A adverbial dá um valor ao fato. A adversativa não, ela corta geral. Beleza? Então, adverbial conformativa. Exprime um fato realizado em conformidade com o outro. É introduzido pelas conjunções conforme, como, segundo, consoante. O gambá é um predador noturno, conforme seus antepassados foram. Não é? Muita gente confunde a conformativa com comparativa. Não está comparando, não. Ele está fazendo um trabalho, uma atividade, né, que é peculiar a ele, porque ele está fazendo em conformidade com os seus gambazinhos, né, que já passaram antes dele ali, da sua linhada, né, na linhada anterior. Ok? Então, seguindo aí. Consoante os historiadores afirmam, conforme eles afirmam, o nazismo dizimou mais de 6 milhões de judeus. Como se vê, as redes sociais enfraqueceram o jornal, o jornal impresso ou televisivo, tá bom? Conforme se vê. Segundo as normas gramaticais, o verbo deve concordar com o sujeito em número, tá bom? Conforme as normas gramaticais. Beleza? Estão me chamando aí. Filhinho, não tem importância não, depois você corta lá. Eu não consigo nem consertar na hora. Não sei se o ideal se eu consertasse na hora o texto lá. Bom, vamos continuar aqui. Vamos para a 7ª oração adverbial, que é a comparativa. Então, a comparativa estabelece uma comparação entre dois fatos ou realizações. As principais condições são como, tal que, do que. O filho é mais genial do que seu pai fora. Ficou matreiro como o avô. Olha isso, olha só que eu coloquei, sem o verbo era. Essa oração comparativa, como o avô, ela pode vir assim e a gente acha que não é oração. Você acha que é um advérbio comparativo, né? Tá vendo? Aí dança, tá bom? Na verdade, se vier lá como avô, é uma oração adverbial. É o verbo
ficou implícito no primeiro. Ficou matreiro como avô era. Se o avô for vivo, é como avô é, né? Então, o ébrio volta para casa como quem vai para a cadeia. Tá aí o danado ébrio, né? Ele volta, mas ele volta triste, queria virar a noite lá. Então, no segundo exemplo, temos um caso de oração sem o verbo explícito. Isso porque nas orações comparativas podemos deixar o verbo elíptico na primeira oração, como eu disse. Vamos para a oitava agora. Adverbial final. Representa o objetivo de um ato realizado. As principais condições. Para que, a fim de que. Então, está aí. Fiquei calado a fim de que prestasse atenção na aula. Isso acontece bastante, né? A turma do fundo lá conversando, aí o professor tem que calar para todo mundo perceber e voltar ao normal, né? Se a gente brigar. Acenei os braços que me visse do outro lado da rua. Então, acenei os braços a fim de que me visse, né? Mudarei de cidade para que inicie nova etapa. Ok? São as adverbiais finais aí, muito fácil perceber. E, por último, a proporcional. São 9 orações, então, adverbiais. Denota uma proporcionalidade. Pode ser diretamente ou inversamente proporcional. As principais condições. A medida que, ao passo que, a proporção que. À medida que a primavera se aproxima, o sabiá vai construindo seu ninho. Já está aqui na varanda, né? Já chegou toda assanhada lá. Então, olha só, à medida que. Essa aí é uma locução conjuntiva. À medida que. Por isso, como ela é feminina, tem uma crasezinha lá no ar, tá vendo? Isso é obrigatório, ok, gente? As locuções conjuntivas femininas, as locuções prepositivas femininas e as locuções adverbiais femininas levam a crasezinha, tá bom? Vamos lá, quanto mais se tem dinheiro, mais o procura. Né? Tá na proporção. Esse é o mundo. Diretamente proporcional, tá vendo? Quanto mais estuda, menos aprende. Pobre homem. Então, quanto mais estuda, menos aprende. A proporção agora é inversa. Ok? Muito bem, então terminamos aí o conteúdo das orações adverbiais. Estudem tudo com calma e paciência. Até uma próxima.